o fenômeno do cancelamento existe há muito tempo, há muitos anos. E o ser humano, ele muitas vezes não quer prestar atenção no ponto de vista do outro. Doutora, primeiro eu queria te agradecer aí por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e ajudar o pessoal a entender esse tema, que é de extrema importância. A cultura do cancelamento cada vez mais tem feito parte das nossas vidas e a gente pediu a sua participação para explicar um pouquinho os efeitos psicológicos e os impactos psicológicos que esse fenômeno vem causando aí na vida das pessoas. Então eu queria pedir para você se apresentar para o pessoal, te agradecer por participar e por trocar essa ideia com a gente, e daí depois vamos às perguntas. Obrigada pelo convite, primeiramente. Estou muito feliz de participar e de falar um pouco sobre isso, que eu acho um tema super importante. Então, eu sou Malu Defalco, sou psiquiatra, formada pela FAMEP e com residência na FMABC em psiquiatria. Hoje em dia eu trabalho bastante com a área de psiquiatria corporativa do trabalho e com transtornos alimentares. Perfeito. Bom, muito a gente fala aí sobre a cultura do cancelamento e muita gente se ouve sobre os impactos econômicos, impactos sociais que uma pessoa sofre, né? Sendo cancelada, perde seguidores, perde patrocínio, perde muito dinheiro. A gente queria entender uma coisa, Malu. Existe algum fenômeno psicológico que explique esse cancelamento? Eu acredito que existe, Felipe, tanto psicológico, mas acima de tudo social. Eu acredito que seja psicossocial, na verdade. Então, a princípio, a gente tem que entender a metodologia psicológica de projetar a nossa psique numa tela, né? E isso já não é de hoje. Então, o fenômeno do cancelamento existe há muito tempo, há muitos anos. E o ser humano, ele muitas vezes não quer prestar atenção no ponto de vista do outro, né? Muitas vezes ele ouve mais para responder do que por ouvir, né? Isso já vem há muito tempo atrás, na escola, desde criança, as crianças já têm contato com cancelamento, então aquela questão de, não fale mais com essa criança, não sou mais seu amigo, né? Então, desde a infância, essa cultura, ela já é perpetuada. E isso se reproduz na vida. Acontece que a cultura do cancelamento, ela traz pra gente um senso de pertencimento, né? Então, psicologicamente falando, o indivíduo que está cancelando, e quando ele tem esse apoio da rede, ele tem na rede e no próprio avatar, ou seja, na própria tela, como extensão do próprio cérebro, um apoio coletivo àquela atitude, que se justifica por N razões. Então, por vingança ou por validação da própria opinião. Lembrando que não são só os grandes influencers que são cancelados, né? Uma pessoa normal, uma pessoa comum também pode ser cancelada. Eu acho que o que implica no efeito mais lesivo do cancelamento é o efeito manada, né? Então, é aquela pessoa ela ser cancelada numa proporção que antes não existia. Então, antes, o cara ele é cancelado pelo vizinho, pela galera do emprego, do trabalho, ou então pelo pessoal da faculdade, da escola. Agora, isso tomou outra proporção, né? Então, o que era assim, virou assim, e isso é fruto dessa interação social, que até então nas redes não existia, né? Era cada um por si. Agora, por outro lado, tem toda a exposição. Eu acredito que psicologicamente isso é relacionado mais à interação social e ao senso de pertencimento a uma turma, a uma comunidade, do que qualquer outra coisa. Perfeito. E você acabou comentando aqui até do efeito manada, né? E esse efeito manada, eu queria saber se ele ajuda, na verdade, se ele valida o cancelamento por parte das pessoas, se ele ajuda a pessoa a sentir que tudo bem ela cancelar, já que muita gente cancela, e se ele acaba não se tornando, como você falou, acaba tendo um impacto maior e não é mais cruel com a pessoa que é propriamente cancelada. Eu acho que dentro de uma coletividade, o efeito manada, ele representa a validação do outro, tá? E quem na vida nunca buscou a validação do outro? Então, é aquela história. Quando você tá com seus amigos, muitas pessoas ficam mais corajosas, né? Então, eu tô com meus amigos, já me sinto mais corajoso, já me sinto mais propício a praticar coisas que sozinho eu não praticaria. E aí, na cultura do cancelamento, além de ter essa validade dos amigos, né? Então, assim,
Meus amigos estão me validando, mas outras pessoas de uma rede, outras pessoas que eu não conheço, outras pessoas da comunidade também estão validando. E aí vira um efeito sem controle, em que várias pessoas com a mesma opinião, elas têm uma sensação subjetiva de estarem no controle, né? De estarem cancelando, controlando o outro e o comportamento do outro. Mas isso é uma postura que, de certa maneira, embora essa pessoa que cancela, ela se sinta no papel de quem está realmente no controle, ele faz o papel de um opressor, né? E isso é muito comum na nossa sociedade, o opressor e o oprimido. Quando, na verdade, o que é isso? É reprimir o outro, tá? Independentemente do que o outro pense, se isso é politicamente certo ou errado, existe uma repressão por trás do cancelamento, que coloca a pessoa que cancela no papel de opressor, né? E a pessoa que é cancelada no papel de oprimido. Então, o efeito de manada valida tudo isso. É no sentido, tá vendo como todo mundo concorda comigo? E isso é importante para o ser humano, né? Conseguir a aprovação e a validação externa. Perfeito. E passando um pouquinho por outro lado, pensando mais nos efeitos que isso causa para uma pessoa que é cancelada, né? Eu acho que muito do que você estava falando, exatamente se isso é politicamente correto ou não, eu acho que as pessoas acabam fazendo cancelamento e cancelando as pessoas sobre um falso pressuposto de que as pessoas vão mudar a opinião, ou que vai melhorar o debate público, ou que as pessoas vão, sei lá, aprender com esse efeito, né? Com esse cancelamento. E eu queria saber, a pessoa que é cancelada, o efeito, qual que é o efeito psicológico que recai sobre ela? Esse efeito pode ser positivo, pode levar a algum aprendizado, ele é educativo? Eu acredito que dentro desse modelo que nós acabamos de falar sobre o oprimido e o opressor, a pessoa que é cancelada, ela acaba tendo um efeito de castigo, né? E muitas pessoas aprendem com o castigo ao serem castigadas. Então, nós temos exemplos, por exemplo, de pessoas que foram canceladas por conta de violência doméstica ou foram canceladas por algum tipo de crime, né? Então, isso aconteceu. Então, por exemplo, temos vários exemplos recentes, né? De pessoas um pouco mais conhecidas que por essas razões foram canceladas. E aí eu acredito que a repercussão disso, como você disse, perder patrocinador, perder apoio popular, perder seguidores, essa repercussão ela seja um pouco educativa, embora nós não sabemos mensurar de fato o quanto isso impacta no psicológico como um aprendizado. Então, de fato, essa pessoa ela aprendeu ou ela colocou uma máscara de perfeição nova, né? Para não ser mais cancelada, para sair desse status de cancelamento. Não dá para a gente mensurar isso. Isso é muito do íntimo de cada um. Então, eu acredito que talvez exista sim um aprendizado, mas o que eu questiono é um aprendizado da maneira certa? As pessoas de fato estão filtrando o que elas consomem? Ou será que realmente a pessoa é cancelada e depois tudo se retoma, volta ao normal e as pessoas continuam não filtrando aquilo que elas consomem? Houve uma mudança de posicionamento? Isso é visível por outras atitudes? Eu acho que tudo isso tem que ser avaliado, lembrando também do impacto que isso causa na saúde mental de quem é cancelado, tá? Porque uma coisa, claro, não são dois pesos em uma medida, mas eu acredito que uma coisa é a pessoa ela ser cancelada porque ela cometeu um crime, tá? Agora, outra coisa é ela ser cancelada socialmente por opiniões de terceiros sobre uma conduta dela, da personalidade dela, da índole dela. E, de uma maneira ou de outra, isso pode gerar um impacto psicológico, e digo mais, psiquiátrico. Então, a gente tem que lembrar que na psiquiatria a gente sempre tem uma combinação de propensão genética e gatilho ambiental. E o gatilho ambiental para o desenvolvimento de qualquer transtorno, seja ele ansioso, depressivo ou outros transtornos, esse gatilho ele pode ser biológico, tá? Então, se a gente pensa numa gripe, num vírus, pode ser biológico, mas pode ser psicológico. Que, em geral, é a perda de um reforço positivo, tá? Então, perdi um ente querido, tô desempregado, ou então, por exemplo, perdi os amigos, né? Perdi seguidores. Esse impacto social pode, eventualmente, ser um gatilho psiquiátrico. E a gente precisa pensar por esse lado também. Então, sim, existe também o outro lado da moeda,
propensão do desenvolvimento de outros transtornos e o buraco fica E aí o Malu, acho que travou sua buraco última vai um frase. pouco mais para baixo. Isso, perfeito. Malu, a gente nem tinha combinado isso, mas eu fiquei com uma dúvida aqui. Eu queria saber se eu podia te fazer essa pergunta. Claro. Bom, eu até estava aqui ouvindo as pessoas falarem e tal. A Wafá, inclusive, fez uma pergunta aqui, que seria no caso de um homem, por exemplo, bater numa mulher. Eu achei interessante isso, porque isso acaba entrando um pouco no que você falou do crime, né? Que, no caso, um homem bater numa mulher seria o crime de agressão. Só que muito dessa cultura do cancelamento me parece uma forma de responsabilização das pessoas por alguns atos. Então, é a forma que as pessoas tentam responsabilizar elas por alguns atos. E a gente acabou fazendo essa pergunta aí para os nossos seguidores e eu te pergunto, doutora, você acha que essa é a forma correta de responsabilizar as pessoas pelos atos que elas cometem, pela opinião delas ou por atitudes? Eu acho que essa questão de um julgamento popular coletivo, né, que é o cancelamento, então vamos todos juntos julgar essa atitude, é um pouco delicado, porque é muito perigoso quando a gente cai no mesmo território, para tudo. Então, essa moeda vale para o crime, mas também vale para outros aspectos que talvez não merecessem um castigo tão grande, tá? Então, isso implica, para alguns indivíduos, perder muita coisa. Não é só perder amigos, mas às vezes é perder um apoio familiar, às vezes é perder o apoio social, o emprego, né? Eu acredito que quando a gente valida isso sem dar o espaço correto, o espaço adequado para ouvir o outro e entender a motivação, né? Cada um vai ter a sua opinião sempre. Agora, sem esse espaço de conversação, como a gente pode emitir um julgamento coletivo e uma pena coletiva? Porque, de certa forma, você está penalizando coletivamente esse indivíduo. Claro. Então, eu acredito que não é a melhor maneira. Eu, particularmente, acredito que não. Eu até, exatamente isso. No caso, quando a gente faz isso, né, acaba cancelando uma pessoa, as próprias pessoas julgam, dão a pena e executam a pena, né? A gente que trabalha com direito, a gente sabe que, na verdade, deveria ter uma divisão entre isso. Então, acho que aí também está um dos grandes problemas aí que a gente tem enfrentado com essa questão inteira das redes sociais e todo esse impacto que essa cultura do cancelamento tem causado, assim. E eu vou te pedir desculpa por te fazer uma última pergunta só, Malu, se eu puder. Bom, com esse aumento da divulgação de opiniões e nas redes sociais, esse aumento aí de aparições públicas, de você se posicionar publicamente, acaba dificultando a pessoa expor a sua opinião, a pessoa saber a pessoa ter medo do que quer falar, ter medo do que os outros vão achar dela. Isso tem dificultado as pessoas a se abrir? Com certeza absoluta, né? Então, existe um filtro, né? Aquilo que é projetado na tela, existe até uma questão mais complexa disso, né? Hoje em dia nós temos, por exemplo, transtornos de vício em tela. Crianças viciadas em tela com alterações na córnea por conta da tela, né? Então, nós temos grandes variáveis dessa dependência das redes sociais, do celular, né? E aí, o que acontece, Luiz, existe uma projeção, como eu disse, do seu cérebro, que não tem a mesma capacidade de memória, infelizmente, de um celular, de um dispositivo móvel. Então, você projeta a sua memória na tela e você também projeta a sua vida na tela. Mas olha o perigo disso. As coisas, elas estão numa linha muito tênue do que é real e do que é projetado. Do que é real e do que é o seu avatar. E, eventualmente, cria-se uma fumaça na visão da pessoa. Então, ela enxerga tudo através da tela. Se eu não postei, eu não fiz, né? Se ninguém curtiu, não está validado. Não é importante. As pessoas vão viajar e tudo que elas se preocupam é postar na rede social. Então, essa projeção da vida na rede cria uma imagem falsa do próprio self. Isso é perigoso, né? Ao mesmo tempo em que, sim, há um filtro, né? Você pensa 1 milhão de vezes antes de postar qualquer coisa pelo julgamento alheio, porque você está exposto a isso, né? As pessoas, elas são mais corajosas atrás de uma tela, justamente pelo efeito manada que a gente conversou. Então, com certeza, vou obter apoio de outras pessoas da comunidade. Então, tudo bem
falar o que eu quiser. É diferente de falar olhando olho a olho, olhando no rosto do outro, com uma relação humana, com um toque. Esses conceitos, eles estão se perdendo, ainda mais numa época de pandemia em que tudo está acontecendo pela tela. O contato está acontecendo pela tela. Então, isso é um pouco perigoso, né? Abandonar a própria vida para viver através de uma câmera, isso pode tornar as coisas um pouco manchadas, a percepção um pouco manchada. Fora que também é ansiogênico, né? Então, você viver através das redes sociais, buscando uma aprovação por meio de curtidas, de validação externa, ou eventualmente consumindo conteúdo excessivo de pessoas que não necessariamente influenciam, mas vendem, a tendência é a comparação. Então, você foge para a comparação, né? Comparar a sua vida à vida do outro. Isso também pode ser uma razão de cancelamento, né? Essa comparação e no sentido de por que o outro tem e eu não tenho? Por que o outro chegou e eu não? Lembrando que a vida do outro nunca vai ser perfeita e que a rede social, ela é uma fatia de um bolo muito grande da vida do outro. Mas o que motiva o cancelamento, se é inveja, se é incômodo, se é revolta, ira, frustração, ou até mesmo uma discordância de opiniões, eventualmente, tudo fica muito misturado, sabe? As coisas se misturam bastante. E cria-se essa impressão. Então, minha vida é aquilo que eu projeto. Não é. Não Claro. é. Isso até dificulta mais ainda, se você pensar, né? Porque como aquela rede social, na verdade, não representa o que a pessoa é de verdade, ela está sendo julgada, na verdade, pelo que ela está apresentando lá, e não necessariamente pela pessoa que ela é, né? Ou pela atitude que ela teria, talvez, pessoalmente, ou em outra posição. Bom, doutor, eu achei nosso papo super legal. Queria te agradecer aí por explicar um pouquinho para o nosso público e para as pessoas, e para mim, principalmente, que essa cultura do cancelamento, na verdade, ela tem explicações psicológicas e ela tem efeitos gravíssimos para o psicológico de uma pessoa, tanto que é cancelada, quanto a pessoa que está acostumada a cancelar e entra nesse efeito manada que nem você explicou para gente. E, bom, acho que vai ajudar muito no nosso debate aí, nossos jovens vão debater, não sabemos ainda se nesse domingo ou no próximo, sobre esse tema. E queria te agradecer aí, muito obrigado. E é isso. Obrigada, Luiz. Obrigada pela oportunidade de participar e vou acompanhar os debates de vocês. Muito obrigado, doutora. Eu vou te tirar só para dar um recadinho para o pessoal. Queria te agradecer de novo. Obrigada. E um abraço.